Olá, sejam todas e todos bem-vindos à aula que eu irei te ensinar a como conduzir testes de usabilidade para identificar problemas e melhorias nas interfaces dos seus clientes, nas interfaces dos seus produtos e tudo mais. Então, essa aula também é uma solicitação de um assinante e aqui ele tem o intuito de ser um checklist realmente para você executar toda vez que você conduzir e fazer essa atividade. Então, vamos lá. Primeiro ponto. A primeira ação que você vai fazer para desenvolver esse teste de usabilidade. Defina os objetivos do teste em si. Comece determinando o que você deseja alcançar com o teste. Pergunte a si mesmo quais aspectos da interface você deseja avaliar e que tipo de feedback espera obter. Feito isso, você vai identificar o público-alvo. Escolha o grupo de usuários que representará o seu público-alvo. Certifique-se de selecionar pessoas que se encaixam no perfil dos usuários reais da interface. Como irá entrar em contato com essas pessoas em si? Visto isso, você vai elaborar os cenários e as tarefas. Criar um cenário realista, tarefas específicas para os participantes, que os participantes devem realizar durante esse teste em si, propriamente dito. Então, essas tarefas devem refletir as principais funcionalidades e fluxos da interface, que será analisada. Você vai preparar o ambiente agora. Então, aí nesse momento que você decide se esse teste de usabilidade vai ser um teste presencial, se você vai literalmente pegar um celular e vai avaliar essa pessoa navegando na própria interface, ou se vai ser um teste remoto, que também está tranquilamente para você no Zoom. No Zoom, nessas ferramentas de reunião, Meet, sim. Então, primeiro decida se vai ser presencial ou remoto. Configure o ambiente do teste, então certificando de que a interface esteja carregada, que não tenha problemas de funcionalidade e funcionando corretamente, obviamente. Prepare também os materiais de registro. Então, como que você vai registrar? Você vai gravar essa reunião, se for remota, você vai se for presencial, você vai ter um gravador em mente para ver como é que a pessoa navega, para gravar o comportamento dela. Você vai ter um formulário, um questionário para enviar para a pessoa preencher com as respostas falando de como foi essa experiência. Como que eu faço em si. Normalmente eu faço remoto mesmo. Às vezes que eu faço remoto, chamo a pessoa navega ali na minha frente. Eu faço no Zoom, que daí tem a opção de gravar ela navegando na experiência, no teste, na ferramenta em si. E depois eu envio um questionário para que ela responda bem quente mesmo, logo em seguida, como é que foi essa experiência. Porque daí eu tenho a perspectiva de como foi de fato a experiência com a gravação e de qual foi a perspectiva que ela teve com a experiência, que pode ser coisas diferentes. O formulário você pode fazer no Google Forms mesmo, que é gratuitamente, que funciona muito bem. Realize sessões de teste. Então, depois disso, você vai convidar os participantes para realizar as tarefas. Então, e lembrando, você ainda não fez o teste em si, você só preparou o ambiente. Você só decidiu onde que você vai elaborar o teste, você desenvolveu o formulário que vai ser feito as perguntas, ou se não vai ser formulário, você decidiu as coisas e desenvolveu o ambiente. Depois, você vai realizar de fato as sessões do teste. Então, você vai convidar esses participantes para realizar as tarefas enquanto você observa e registra suas ações, comentários e expressões. Por isso que é importante também você gravar, porque o olho humano tem tendência de deixar alguma coisa passar. Então, é importante você gravar por esse motivo. Evite interferir, incentive os participantes a pensarem em voz alta, para que você consiga compilar esses comentários. Depois, você vai coletar os dados dessa gravação, desse formulário, dessas respostas. Registre as observações e os comentários dos participantes, bem como os desafios que eles enfrentaram durante a tarefa. Anote problemas específicos, feedbacks positivos e insights relevantes. Por fim, agora você vai analisar esses resultados através da coleta.
Então, reunir os dados coletados e comece a identificar os padrões e tendências. Analise os problemas recorrentes e avalie o grau de dificuldade enfrentado pelos participantes em cada tarefa. Por fim, agora, analisados esses resultados, você vai priorizar os problemas. Quais são os Provavelmente, se for uma interface que realmente estava precisando muito desse teste de usabilidade, e às vezes algumas nem fizeram, entre o nosso colo e nunca fez um teste de usabilidade, ou às vezes tem tantos problemas que você precisa priorizar qual é o problema que você vai resolver primeiro, segundo e seguindo uma ordem. Então, classifique os problemas identificados com base na gravidade e no impacto que tem na experiência do usuário. Isso ajudará a decidir quais problemas devem ser aportados primeiro. Próximo passo: criação de recomendação. Com base na análise dos resultados, desenvolva recomendações claras e específicas para resolver os problemas e melhorar a interface. Foque em soluções práticas e acionáveis. A apresentação dos resultados propriamente dito para os seus stakeholders ou clientes. Prepare o relatório ou apresentação, o que eles acharem melhor, o que você achar melhor durante a entrega do projeto em si, para compartilhar os resultados do teste com sua equipe e stakeholders. Use exemplos concretos, visualizações para ilustrar problemas identificados. Iteração e melhoria. Use os insights e os testes de usabilidade para você melhorar na interface. Reavalie as alterações feitas e considere repetir o teste de usabilidade para verificar se as melhorias foram eficazes. Porque às vezes, somente aquilo que vocês acharam que poderia melhorar não foi de fato o que melhora em si. Então, talvez precise de um outro teste de usabilidade para ver se foi efetivo ou não. E por fim, depois de todo esse checklist, de fazer todos esses processos, todas essas etapas, entregar para o seu cliente, eu também coloquei o canvas do teste de usabilidade. Aqui está o link para o modelo, para você ter acesso, e também aqui eu deixei a imagem para explicar o que é o canvas em si. Então, esse aqui é o canvas, planejamento de teste de usabilidade, que tem algumas informações que você vai literalmente escrever e preencher. Primeiramente, você vai colocar a equipe. Qual que é a equipe que está responsável? Ou se for só você que está responsável, coloque seu nome. Depois você vai colocar um nome do projeto que você vai testar, ou da interface, da funcionalidade que vai ser testada. Depois você vai colocar o objetivo do teste. Aqui eu deixo algumas perguntas complementares para você definir o objetivo do teste em si. Aqui você vai mapear e colocar o perfil dos participantes do teste de usabilidade. Aqui você vai colocar o cenário, aqui os equipamentos e softwares utilizados. E por fim, você vai colocar o cenário e tarefas. Então, o cenário A, vamos supor que vão ser analisados talvez 3 telas. Então, o cenário A, a pessoa está querendo desenvolver isso, a funcionalidade X, Y, Z. Ela quer clicar e comprar uma peça. Vamos supor que é um aplicativo de e-commerce. Então, ela quer comprar uma peça de roupa dentro da interface. Esse aqui é o cenário 1. Qual que é a tarefa? Comprar de fato a roupa. Então, quais botões, quais são as funcionalidades que serão acionadas para ela comprar de fato aquela roupa na sua interface. Então, é assim que funciona. E temos a segunda parte, que é a parte da avaliação. Então, aqui você vai avaliar os resultados mensurados e aqui você vai preencher literalmente. Então, eu recomendo o canvas da teste de usabilidade, você vai imprimir e preencher essas informações em papel mesmo, porque eu recomendo, porque daí você tenha mais esse contexto e essa visão todo, que daí funciona melhor. E essa parte aqui é da parte de procedimentos, como serão as principais etapas do teste. Então, você vai literalmente escrever quais serão as etapas, o que você vai fazer na parte de apresentação, no pré-teste, no teste, no feedback, na avaliação geral e na conclusão e fechamento. Então, aqui você consegue ter uma visão do todo de como que será e o que você precisa planejar para a execução do teste de usabilidade. Bom,
essa foi a aula de como conduzir os testes de usabilidade. Espero que tenha conseguido te ajudar a tornar mais claro esse processo e essa atividade que é muito comum na rotina de um UX designer. E vejo vocês na próxima aula.